Esse homem fez uma promessa na infância diante o túmulo da sua melhor amiga e rival. E em vez de deixar o tempo apagar esse pacto, ele transformou essa promessa na única razão da sua existência. Anos depois, mesmo quando um demônio em forma de espadachim cruzou seu caminho, abriu seu peito com uma lâmina e o deixou à beira da morte, a primeira coisa que ele fez ao acordar foi erguer a sua espada para o céu e jurar que nunca mais seria derrotado. Tudo isso porque esse espadachim descobriu uma coisa sobre o foco, e que você talvez ainda não conseguiu entender. Foco não é só trabalhar duro, não é só treinar pesado, não é só ter um desejo temporário de mudar de vida. O foco do Zoro é uma coisa muito mais brutal, muito mais difícil e muito mais rara do que isso. E para te mostrar como Roronoa Zoro fez isso, eu vou destrinchar a jornada dele em 3 cicatrizes. Cada cicatriz, um teste devastador para sua mente. Cada teste, uma distração impossível de ignorar. E cada escolha, um equivalente exato na tua vida. Um objetivo que você está tentando alcançar agora, mas que você deixa escapar toda vez que a vida te dá uma rasteira ou uma desculpa desconfortável para parar. E no final desse vídeo eu vou te passar uma frase que vai mudar completamente a forma como você reage a cada fraqueza, a cada preguiça e a cada momento em que você pensa em desviar do seu caminho. Mas hoje, meu objetivo não é fazer você se identificar com o Zoro, mas sim fazer você medir a distância entre a obsessão dele pelo topo e as desculpas que você aceita na sua rotina. É para você entender que essa distância não pode ser encurtada, porque no final de tudo, você ainda não é o Zoro, mas o Zoro já começou exatamente de onde você está agora. Para você entender de onde vem o foco do Zoro, a gente precisa voltar para o quilômetro zero da jornada dele. E o começo da história dele não é de um prodígio. O Zoro não nasceu com um dom divino. Quando ele era criança, ele era um garoto teimoso que perdia todas as lutas para uma menina chamada Kuina. Foram 2001 derrotas. Mas repara na psicologia dele desde cedo. A maioria das pessoas, depois de perder 10, 20 ou 15 vezes, começa a criar desculpas. Ah, ele treina mais tempo. Ah, o estilo dela é muito melhor. A gente faz isso o tempo todo para proteger o nosso ego do fracasso. O Zoro não. A cada derrota, ele aumentava a carga de treino. Ele não queria uma desculpa, ele queria o topo. E aí vem o primeiro soco no estômago da vida dele. Eles fazem uma promessa. Um dos dois teria que se tornar o maior espadachim do mundo. No dia seguinte, após a promessa, a Kuina morre. Tente se colocar no lugar dele por um segundo. A sua única motivação, a pessoa que ditava o seu ritmo, sumiu da Terra de forma trágica e sem sentido. Sabe o que a maioria de nós faria? Desistiria, abandonaria tudo, diria que o destino é cruel demais e que não faz mais sentido continuar. Mas é aqui que o foco do Zoro se separa do desejo comum. O foco dele nasceu do luto. Ele pegou a espada dela e fez um pacto com o além. Ele seria tão grande que o nome dele teria que chegar até o céu para ela ouvir. A partir daquele dia, o Zoro não tinha mais uma escolha. O foco dele virou uma obrigação de sangue. Quando você tem um porquê desse tamanho, a preguiça morre, a distração some. Ele passou anos caçando piratas e treinando no limite do corpo porque ele tinha uma dívida com os mortos. Só que ter foco quando você está no seu mundinho é fácil. O verdadeiro teste do foco acontece quando a vida te joga contra um muro intransponível. E esse muro para Zoro tinha nome, Drácula e Mihawk. O Zoro cruza com o maior espadachim do mundo, logo no começo da sua jornada como pirata. E a luta deles não foi um duelo equilibrado, foi uma humilhação. O Mihawk parou o estilo de 3 espadas do Zoro usando apenas uma faquinha de cortar pão. Ele parecia uma criança tentando acertar um adulto. E aqui está o raio-x que você precisa fazer da sua própria vida. Quando você decide focar em um projeto novo, seja estudar para um concurso, abrir um negócio ou mudar o seu corpo, e você toma a primeira rasteira brutal, qual é a sua reação? Você se sente humilhado, acha que aquilo não é para você e que o topo é longe demais e simplesmente desiste e volta para sua zona de conforto. Olha o que Zoro fez quando ele percebeu que a distância entre ele e o topo do mundo era um abismo. Ele não recuou, ele deu um passo à frente, abriu os braços e encarou a lâmina de Mihawk de frente. Por quê? Porque na mente dele, uma cicatriz nas costas é a marca da covardia. Se ele ia cair olhando para o seu objetivo. Ele sobreviveu por puro respeito do Mihawk. E a primeira coisa que esse homem fez ao acordar, chorando de dor, foi erguer a sua espada para o céu e gritar para o seu capitão que ele nunca mais perderia uma luta até chegar ao topo. O Zoro não usou a humilhação como um motivo para parar. Ele usou aquela cicatriz no peito como um lembrete físico e eterno de onde ele precisava chegar. O foco dele não foi quebrado pela derrota, ele foi blindado por ela. Depois de sobreviver àquela cicatriz no peito deixada pelo Mihawk, o Zoro passou um bom tempo focado em ficar mais forte, cortando o aço e superando os limites a cada ilha.
Mas o verdadeiro teste para o foco dele não aconteceu em um duelo de espadas comum, aconteceu no final de Thriller Bark. E foi ali que a mente desse homem deixou de ser humana e se tornou algo lendário. A batalha exaustiva contra Gecko Moria tinha acabado. Todo mundo do bando estava no limite do esgotamento físico. É nesse momento de fragilidade total que surge Bartholomew Kuma, com a ordem de capturar Luffy, que estava completamente consciente e não tinha como lutar. E repare na atitude do Zoro. Ele não tenta pagar de herói orgulhoso para cima do Kuma, ele simplesmente se oferece no lugar do Luffy. Ele coloca sua própria vida e o seu próprio sonho na mesa e diz: leve a minha cabeça no lugar dele. Mas o Kuma, usando os poderes da sua Akuma no Mi, faz uma proposta muito mais cruel. Ele extrai todo o sofrimento, toda a fadiga, todo o dano e a dor que o Luffy acumulou na batalha e molda aquilo em uma bolha de energia vermelha e avisa para o Zoro: o seu capitão está à beira da morte. Se você quer salvar a vida dele, você vai ter que absorver toda essa dor para o seu próprio corpo, mas você já está desgastado, isso vai te matar. Apenas um fragmento daquela dor quase fez o Zoro desmaiar. Era o sofrimento concentrado de um homem de borracha que tinha levado o corpo ao limite extremo. Qualquer ser humano normal, qualquer um de nós, daria um passo para trás. A nossa mente é programada para fugir do desconforto. A gente desiste do foco da nossa vida quando o dia está um pouco cansativo, ou quando o corpo dói um pouco depois do treino. O Zoro estava olhando para o inferno físico concentrado em uma bolha. E sabe o que ele fez? Ele entrou na bolha por inteiro. Ele abraçou a dor. O que aconteceu ali dentro daquela clareira, enquanto o resto do bando dormia, ninguém viu. O Zoro sangrou por cada poro do seu corpo. Ele sentiu cada osso se quebrando, cada músculo rasgando e cada gota de exaustão do Luffy multiplicada pelo seu próprio cansaço. Ele chegou na fronteira exata entre a vida e a morte, por um único motivo: manter o seu capitão vivo para que o sonho do bando continuasse de pé. O foco dele na promessa engoliu o instinto de sobrevivência, e aí vem o raio-x mais brutal na mente dele. Quando o Sandy finalmente acorda e sai correndo para procurá-lo, ele o encontra no meio da floresta destruída. O Zoro está em pé, de braços cruzados. O corpo dele está literalmente banhado em uma poça do próprio sangue. O Sandy, desesperado, corre até ele e pergunta: o que aconteceu aqui? O que você fez? E o Zoro, com os olhos fixos no horizonte, sem mover um único músculo do rosto, responde a frase mais icônica dos animes: não aconteceu nada. Pare e analise a psicologia por trás dessas 3 palavras. O cara acabou de passar por um dos piores momentos da sua vida. Ele tinha o direito de reclamar, ele tinha o direito de chorar, ele tinha o direito de querer que todo mundo soubesse o quanto ele era foda por ter salvo o bando sozinho. Mas o foco verdadeiro não precisa de aplauso. O foco verdadeiro não busca validação. O Zoro escolheu o silêncio absoluto, porque ele sabia que se o Luffy descobrisse o que aconteceu, o Luffy carregaria a culpa de quase ter matado seu melhor amigo. O silêncio do Zoro foi para proteger a mente do seu capitão e manter o bando focado no objetivo final, enquanto a nossa geração faz um drama absurdo por qualquer esforço mínimo, querendo que o mundo inteiro sinta pena das nossas dificuldades no Instagram. O Zoro engoliu o próprio inferno em silêncio e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. O foco dele era tão absurdamente cego pro objetivo final que a dor dele era só um detalhe que não merecia ser comentado. Se o Zoro achava que suportar a dor em Thriller Bark em silêncio era o teste definitivo do seu foco, o arquipélago de Sabaody chegou logo em seguida para dar um soco de realidade na cara dele. Sabaody não foi uma derrota comum, foi uma humilhação psicológica. Pela primeira vez, o Zoro viu que a sua força de vontade e as suas espadas não eram suficiente para proteger o bando. Eles foram completamente desintegrados e jogados para cantos isolados do mundo. E aí a gente entra no raio-x da terceira cicatriz na mente dele. O Zoro é arremessado justamente na ilha Kuraigana, o castelo de Drácula e Mihawk, o homem que ele jurou superar. Quando o Zoro recebe aquela mensagem codificada do Luffy no jornal, os 2 anos de isolamento para treinar, a mente dele entra em um estado de foco impiedoso. O bando estava fraco. Se eles voltassem para um novo mundo daquele jeito, seriam massacrados. O Zoro olhou para si mesmo e percebeu que, para o bando sobreviver, a força atual dele era uma piada, e foi aí que ele tomou a decisão mais difícil da sua vida. Uma escolha que cortou a alma dele muito mais fundo do que a espada do Mihawk que cortou o seu peito no início da sua jornada. O Zoro caminha até Mihawk, o cara que ele jurou superar, e ele faz um impensável para um espadachim. Ele se ajoelha, ele encosta a testa no chão e implora: por favor, me treine. O Mihawk olha para ele e sente quase um nojo. Ele diz: eu achei que você tinha mais dignidade. Você vem até o seu inimigo pedir ajuda. Que tipo de homem você é? Para Mihawk, ver o Zoro ali se humilhando por livre e espontânea vontade parecia a morte do orgulho de um guerreiro. Mas o que Mihawk não tinha entendido ainda,
E o que você precisa entender agora é que o foco verdadeiro é absolutamente cruel com seu próprio ego. O Zoro não se ajoelhou por fraqueza, ele se ajoelhou por um foco tão absurdamente gigantesco que o orgulho dele virou pó perto do seu objetivo. Pare e faz o raio-x da sua própria vida em cima disso. Quantas vezes você deixou de buscar o que realmente queria por pura vaidade? Quantas vezes você deixou de pedir ajuda para alguém que sabia 10 vezes mais que você, porque o seu orgulho não te deixava assumir que você era iniciante? Quantas vezes você desistiu de começar um projeto novo porque tinha medo de passar vergonha e de parecer pequeno, ou de falhar na frente dos outros? A nossa geração prefere falhar com orgulho do que vencer com humildade. A gente quer parecer foda antes mesmo de construir qualquer coisa. Quando Mihawk percebeu que o Zoro estava sacrificando o próprio orgulho, não por si mesmo, mas por outro homem, ele entendeu a dimensão do monstro que estava na sua frente. O Zoro tinha abandonado a vaidade para abraçar a evolução pura. Ele passou 2 anos no inferno sangrando todos os dias, aprendendo com seu pior inimigo, e quando ele volta desse salto temporal, ele traz aquela cicatriz marcante no olho esquerdo, um olho fechado para sempre. Aquela marca física é o símbolo visual do preço que ele pagou. Ele sacrificou a própria visão, sacrificou o próprio ego, mas a mente dele virou uma lâmina perfeita. O foco dele agora era uma linha reta, cega para qualquer distração ou orgulho bobo. Agora que a gente abriu o raio-x dessas 3 cicatrizes, eu quero que você saia um pouco de One Piece e olhe para o espelho. É hora de medir a distância real entre a mente do Zoro e a sua rotina. A verdade nua e crua é que a nossa geração está doente de distração. A gente vive em uma época onde manter o foco por 30 minutos sem olhar uma notificação no celular virou um desafio heróico. A gente quer o topo do mundo, quer o shape foda, quer o sucesso financeiro, mas a gente se recusa a pagar o preço de uma única cicatriz. Repara na diferença. O Zoro teve o peito aberto pelo Mihawk e a reação dele foi jurar nunca mais perder. Você toma a rasteira da vida, ouve um não em um projeto e a sua reação é passar 2, 3, 5 dias desmotivado reclamando que o mundo é injusto. O Zoro abraçou o inferno em Thriller Bark em silêncio para proteger o bando e disse que não aconteceu nada. Você faz um esforço mínimo no seu trabalho ou nos seus estudos e já corre para postar um stories reclamando do cansaço, implorando pela validação e pela pena dos outros. O Zoro abriu mão do orgulho e se ajoelhou diante do seu maior inimigo, porque a evolução dele importava mais do que a vaidade. Você deixa de aprender coisas novas, deixa de pedir ajuda e continua estagnado no mesmo lugar porque seu ego é inflado demais para admitir que você ainda não sabe nada. A gente adora assistir o Zoro e achar o cara foda, mas a gente só acha ele foda porque ele faz exatamente o oposto do que a gente faz em nossas vidas. O foco dele dói, o foco dele exige isolamento, exige silêncio e exige matar sua versão mais fraca todo santo dia. Você não está sem foco porque você não sabe o que quer, você está sem foco porque adora o conforto das suas desculpas. Lá no início desse vídeo eu te prometi uma frase que o Zoro carregou em cada gota de sangue que derramou e que serve para mudar a forma como você reage a cada briga, a cada cansaço e a cada vontade de desistir da sua caminhada. Grave isso na sua mente e leve para a sua vida. A sua dor não é um evento público. Guarde isso, o que você está passando, o quanto está sendo difícil, o cansaço que você sente. Nada disso precisa ser performado para os outros. O mundo não tem que parar para ver você sofrer, e ninguém vai te carregar até o topo por pena. Quando o calo apertar, quando a vida te testar, engula o choro, faça o que tem que ser feito em silêncio e resolva os seus problemas com a mesma frieza de quem diz, não aconteceu nada. O meu objetivo hoje não era fazer você se sentir um herói, era fazer você entender o abismo que existe entre o seu desejo e a sua disciplina. Mas lembra do que eu te falei lá no começo, essa distância pode ser encurtada. Você ainda não tem a mente blindada do Zoro, mas o Zoro já foi exatamente igual a você antes de decidir que nenhuma distração do mundo seria maior que as suas promessas.